E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos aqui com a doutora Michele e vamos conversar sobre como foi a aprovação dela na prova do Revalida. Vamos saber todos os segredos escondidos aí para que você possa aprovar nessa prova. Ah, Rafael, é muito difícil, ninguém aprova. Toda vez eu trago uma entrevista aqui para você ver que muita gente aprova. Vamos começar com ela. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, tudo bem, doutor Rafael? Me conta, primeira pergunta que eu sempre faço, como foi que você me conheceu? Eu te conheci, não lembro como, mas eu me lembro que eu vi uma entrevista de uma mãe, foi acho que numa live sua, eu vi uma entrevista de uma mãe, você entrevistando, ela estava fazendo a prova prática e ela tinha sido aprovada. E assim, isso me motivou muito, eu falei, bom, se ela é mãe e conseguiu fazer o curso dele, e aí foi onde me chamou muita atenção, porque como mãe, em plena pandemia, sem rede de apoio e fazer uma prova do Revalida, que para mim era um gigante, assim, intransponível, foi muito esperançoso, assim, o que ela falava, e você conversando com ela, aí eu me interessei, e aí sim eu fui te conhecer melhor. Agora você vê, Havia né? algumas lives suas. Só uma observação, que isso é muito importante que você falou. O quanto é importante as entrevistas que a gente faz, né? Porque é o que eu falo para todo mundo que eu entrevisto. Conte a sua história, não é para inventar, é para falar o que você passou, tudo direitinho. Porque isso é de verdade. E parece que atualmente a gente tem uma... Eu não sei se sempre foi assim, mas hoje em dia as pessoas querem muito as coisas de verdade. Ninguém quer mais aquela coisa maquiada, fingida. Não, foi muito fácil, então foi muito difícil. Não, a pessoa quer a realidade. Você é mãe, você teve suas dificuldades e você vai falar coisas que serviram para você. Aí quando você diz assim, eu assisti uma entrevista sua com uma mãe também, aí eu vejo a importância de tudo isso que a gente faz. Porque sem isso, muitas pessoas estariam desmotivadas. E eu acho que Revalida, pelo menos uns 30%, se não mais, é a motivação. Sem isso, o cara não consegue. Uhum. Me conta. Exatamente. Como foi que você se preparou para a prova teórica? Me conta. Então, assim, eu comecei a estudar, meu filho tinha 6 meses. Eu comprei um curso. Só que, assim, no curso tinha, assim, 20 aulas te explicando como estudar, o que você ia fazer. Aí você começa a ver tudo aquilo, você fala, meu Deus, é impossível. Primeiro, eu tenho 20 aulas para saber como eu tenho que estudar. Segundo, é aquele mundaréu de livro grosso, que você fala assim, onde eu vou ler, onde vai entrar tudo isso, eu não sei nem por onde eu começo, e eu estava, assim, perdida com o curso que eu tinha comprado. Aí sim, o que me chamou muita atenção foi a mãe e o que você explicando também a sua história, que você falou, eu sou pai, eu tenho 4 filhas, tive uma sogra com câncer e eu aprendi a estudar na Argentina. Eu fiz 1 ano na Argentina e o ensino de lá é maravilhoso, depois eu fui para a Bolívia. Aí eu falei, não, ele sabe o que ele está falando. Aí quando você falou assim, olha gente, o que eu dou para vocês, o que eu ofereço para vocês é o filé. Aí eu falei, é isso que eu preciso, eu não preciso ficar enchendo linguiça, eu preciso saber o que eu preciso saber, coisas que vão ser direto ao ponto, que eu não tenho tempo para perder, e eu preciso aprovar. E assim, aquelas aulinhas que você faz introdutórias é super motivadora. Eu comecei a ver aquilo, são 4 aulinhas super rapidinhas. Então, assim, o que eu precisava, você me deu, que eram aulas rápidas, de 20, 30 minutos. Você é diretamente ao filé, e aquelas suas aulas das questões, você resolvendo as questões. Então, eu ia lá, fazia o questionário, tinha questões que eu tinha dúvida, eu errei, fiquei com dúvida, ao invés de eu ir lá no livro, procurar o que era aquilo, não, você já, nas aulas, você já explicava. E a forma que você explicava, olha, respondam as questões, vão por aqui, por aqui, por aqui, não fiquem procurando, e às vezes eu demorava porque eu ficava lendo tudo. Então, assim, a forma que você ensina é direto ao ponto, é isso que eu precisava, algo direto ao ponto. Com o filho, como eu estudei para o Revalida, eu não tinha rede de apoio e era em plena pandemia, não tinha como eu pegar um bebê e colocar num parquinho. Então, assim, durante o dia eu ficava com o meu bebê. Ele dormia cedo, então ele dormia 6 horas da tarde, eu dormia junto com ele, e meia-noite eu acordava. Então eu estudava de madrugada. Então você era meu companheiro das madrugadas. Então era de madrugada, eu via sua aula, anotava alguma coisa importante e comecei a pegar a sua dica de respondam os questionários, vão primeiro apoio os questionários. Então comecei a imprimir todas as provas e começava a responder de madrugada. Tinha coisa que eu tinha dúvida, errei, eu ia lá nas suas questões comentadas. Então ali me ajudava demais. Tanto é que na prova tinha muita coisa que você comentou, que você falou, que até lembrava. Ah, essa aqui, fácil demais. Essa aqui, já lembrei do Rafael que ele falou isso. Então, assim, eu indico o seu curso, Rafael, para todo mundo. Não estou fazendo merchan aqui, não. Eu indico mesmo, porque eu acho assim, você tem um dom para explicar, você entrega o que realmente o Revalidando precisa, o que você sempre fala. Olha, vocês estão estudando agora para o Revalida. Depois que você pegar lá o seu CRM, você vai ter que
a gente vai ter que estudar dose, é outra coisa. Então, a gente vai ter que agregar muito mais coisa. Agora é para o revalida. E é o que a gente precisa. O que vai adiantar ficar estudando um monte de coisa, um monte de dose, sendo que lá eles não pedem isso, né? A gente sabe que não pede. Então, assim, para mim, foi o seu curso, olha, do melhor. A gente, né, como estudante, a gente vê aquele curso para residência, a gente vê 1 milhão de coisas, você olha para aquilo e fala, ou eu sou muito, né, não aprendi nada, ou isso aí é impossível. Aí, quando vai para outros cursos, é a mesma coisa, cheio de coisas, uns livros assim. Como que eu vou estudar isso, gente? Não tenho tempo. Então, para mim, foi muito bom, porque era o que eu precisava e foi direto ao ponto e me mostrou que era possível passar, porque eu achava que era impossível. Eu, sendo mãe, era muito difícil eu passar mesmo. E eu me formei em 2019. Mesma época. Aí eu tive filho, falei, depois eu vou fazer. Então, eu fiquei um período sem estudar, a gente acaba esquecendo muita coisa. Então, assim, para mim, foi essencial o curso. Foi, assim, me ajudou demais. Vamos conversar então, um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua prova teórica. Você falou, e aí eu vou levantar alguns pontos que são importantes para as pessoas que estão assistindo, porque nem todo mundo que assistir vai ter o curso, vai acompanhar, mas é importante que a pessoa saiba as coisas que são fundamentais para ela passar na prova. Então você falou aí, eu vou levantar algumas coisas que você falou. Você disse que lá no curso a gente enfocou estudar muito por questões. Vou levantar alguns pontos positivos que você levantou também, que é muito importante você ter a questão resolvida, né? Você vê uma pessoa resolver a questão. Eu acho que isso é muito melhor do que o cara explicar o assunto. Porque quando você vai e a questão já resolvida, você entende o porquê é uma coisa, porque não é outra coisa. E é bem direto, bem explicado. Quando você vai para o assunto, você vai ter... É como se você pegasse um diamante bruto e você tivesse que lapidar. E ali não, você já está o diamante já todo lapidado. É bem legal mesmo o que você falou. Me conta, mas objetivamente, quais são as coisas que você acha que são importantes para alguém que vai aprovar na prova teórica? Ele tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Levanta alguns pontos aí para a gente comentar. Eu acho que é isso, olha, começar, para o que me ajudou muito foi isso assim, vá sem medo. Imprima todas as provas, pega lá desde 2011, imprima todas e vai e começa a responder. Dá uma desanimada no início, porque você fala assim, nossa, errei 50%. Só que você vai indo, daqui a pouco você vê questões que para você era muito difícil, quando você vai responder lá de 2012 a de 2013, às vezes tem a mesma pergunta, só muda o cenário, você acertou ali, porque vai descomplicando o negócio, sabe? Vai desenrolando. Para mim, por exemplo, partograma. Eu me confundia demais em partograma. Quando eu li a questão de partograma, eu falava, pronto, o que é isso? Aí você ensinou como a gente vê partograma de uma forma super simples e super rápida. Quando eu olhava partograma, eu falava, nossa, sou demais. Agora eu sei, fácil demais partograma. Por quê? Porque você sabe nos ensinar a desenrolar o negócio. Não ficar ali enchendo e ler um texto gigantesco, que às vezes lê e também não consegue ter a dinâmica de responder uma questão. Esse é o legal. É ensinar a gente a responder questão, porque é o que você fala. Gente, nós temos que saber responder questão. Não é agora que você vai atuar como médico, agora você tem que saber responder questão. E é verdade, é o que Revalida nos pede, né? Saber responder questão. Né? Então, assim, isso é muito fundamental. Pega, imprime todas as provas, comece a responder, nossa, estou errando 60%. Não tem problema. Vai lá nas questões comentadas, olha o que o Rafael fala, como ele explica, responde a de 2012, vai respondendo, né? Para ver você também como está o seu tempo. Então, assim, pode ser que na primeira você vai demorar 7 horas para responder tudo. Quando você chegar lá na terceira, quarta, você já está respondendo em 4 horas. Isso vai testando a gente também, né? Porque a gente tem que saber responder questão. Então, isso me ajudou muito. Essa dinâmica, sabe? De ensinar como estudar. E os resuminhos também, né? Às vezes muita coisa a gente não lembra, vai lá ver uma aulinha de 25 minutos, que tá tudo resumidinho, direto ao ponto que você precisa saber. Pronto, você vai lá ver 25 minutos e vai respondendo questão. Não é uma questão de decorar. Minha amiga até perguntou, nossa, mas você ficava decorando? Eu falei, não, eu ia no que o Rafael me falou, vai respondendo questões. E o que me ajudou demais foi isso, responda questões, sem medo. Tá errando? Não tem problema. Não desanime, porque dá uma desanimada, né? A gente erra muito e fala, nossa, fiz a faculdade e não aprendi nada. Não sei de nada, né? É que a gente quer. Ele fala, não sei nada. E às vezes no início eu ficava até com raiva de você, Rafael. Você fala assim, essa aqui
fácil demé. Eu falei, mas que raiva, eu errei, onde que é fácil demé? Não é não. Aí depois lá eu falava, não, realmente é fácil demé essa aqui, viu? Fala sério. É porque a pessoa que está no começo, a pessoa não enxerga. É como se o olho da pessoa não tivesse treinado. Quando você vai fazendo, vai aprendendo, vai fazendo, e se a pessoa te disser, é porque são duas coisas. Não adianta fazer a questão se você não sabe o que você está procurando. Como eu falo, por exemplo, uma questão de cetoacidose diabética. O cara olha uma criança de 11 anos que descompensou. Aí você já procura a glicemia, já procura o bicarbonato, já procura que tem corpos cetônicos na urina, tem cetonúria. Então você já procura, já vai direto. Outra pessoa não. A pessoa vai ler aquela questão toda. E as questões de cetoacidose diabética são grandes. Aí o cara vai ler aquilo tudo. Perde 5 minutos na questão. Então a gente não faz isso, porque a gente já sabe o que procurar. Aí você tá lá, vê um cara, aí tem uma questão gigantesca. Então ele tem febre e sopro. Às vezes sai endocardite. Tem outro lá, que você vê lá um idoso com múltiplas lesões no corpo, que tem lá alteração do cálcio, alteração renal, anemia, alteração... mieloma múltiplo, já sei. Vou pedir uma eletroforese de proteína. Então o cara já vai direto. Tá vendo? Já te ensinei aqui, só agora nessa livezinha, você que tá assistindo, meu amigo, sobre mieloma múltiplo e sobre um monte de coisa. Simples, tá vendo? É muito fácil, pelo amor de Deus. Verdade. É muito fácil, é verdade. Não precisa ficar enrolando. Isso é verdade mesmo. Isso eu aprendi a fazer. Eu ia lá mesmo fazendo a questão, eu ia direto. Às vezes eu nem terminava de ler inteira, eu já ia no ponto. É isso aqui. Então é verdade. Isso é uma dica de ouro mesmo. Você ir no pontinho. Porque eles enchem de linguiça a pergunta, né? Lá para você perder tempo mesmo. Aí você fica lá pensando. Eu ficava assim antes. Pensando no paciente, tá? Mas... E aí respondia, pensava e respondia errado. Por quê? Porque não estava indo no filé. No ponto certo, né? Exatamente. Exatamente isso. Me conta agora, doutora, me conta. Você aprovou na prova teórica, foi lá, tranquilo. Quando você foi fazer a prova teórica, uma pergunta que a gente não fez entrevista para a parte teórica. Quando você foi fazer a prova teórica, quando você chegou lá, foi o que você esperava? Porque muita gente, depois que faz a prova, manda mensagem para mim, diz, Rafael, a prova foi muito difícil, Rafael, que eu não consegui. Como foi a prova? Era aquilo que você esperava ou foi diferente? Como foi? Não, era aquilo que eu esperava. Teve perguntas mesmo que você falou e que caiu lá, sabe? Que eu tinha respondido já, então para mim foi fácil responder. Para você ter uma noção, eu não estudei nada para a parte da escrita, da prova escrita. E na prova escrita eu estava um pouco perdida. Mas assim, eu falei, e não deu tempo de eu estudar assim mesmo, porque eu me foquei muito, coisa que não devem fazer, tem que estudar. Mas assim, mesmo assim, eu consegui aprovar, porque eu lembro, eu fui respondendo conforme, porque eu já tinha respondido muita questão, então assim, eu consegui fazer a objetiva. Mesmo assim, ainda deixei uma sem responder, que era sustos, eu não tinha estudado nada de sustos. Mas mesmo assim, eu consegui. Assim, é o que eu falo, o que você ensina, responda questões, porque você chega lá tão tranquilo, porque você já fez tanto aquilo, que aquilo, sabe, não é um bicho de 7 cabeças. Não foi. Para mim foi assim, porque eu respondi tanto, então achei que foi tranquilo, assim, a prova, sabe? Entendi. E uma das coisas que é bom hoje em dia é que duas coisas que são, assim, da prova, vou falar uma coisa da prova e uma coisa que é bom lá no curso da gente. A prova é bom porque agora, de novo, a nota é uma só. Então, o objetivo e discursiva é somado. Então, isso facilita muito. No 2020, quando eu fiz a prova, era separado. Aí era muito ruim, porque você tinha que tirar uma nota alta na objetiva para corrigirem a discursiva. Então, a objetiva era muito importante. Vamos agora falando do curso. A gente lá no curso do TIPS, a gente tem um curso dentro do curso. É um curso para discursivas dentro do curso. Então, por exemplo, quem tem dificuldade em responder as provas discursivas, lá tem ensinando especificamente como é que se responde uma prova discursiva. Isso ajuda muito, né? Porque é diferente, a pessoa não está acostumada. Se tivesse, por exemplo, visto o seu curso, eu iria... Na verdade, quando eu fui responder a primeira questão, eu fiquei um pouco perdida, porque eu não sabia como eu respondia, como eu fazia. Eu falei, nossa, porque pelo menos eu não vi uma aula. Não vi. Mas você não viu porque não deu tempo? Não deu tempo de ver? Porque não deu tempo. Acabou não dando tempo. No final, eu me foquei muito nas objetivas, e no final, com filho e tal, acabei não vendo, não deu tempo. Mas assim... tem que ver, né? Vejam, porque depois eu fui ver e falei, olha, se eu tivesse visto, para mim ia ser muito mais tranquilo, que tinha um esqueleto aqui, né? De como eu fazer mais ou menos aquilo. Então, assim, é mais fácil, você não vai perdido na prova. Esse é o legal. Você não chega lá perdida. Você sabe o que fazer. Exatamente. Isso é o bom. Sabe? Me conta, doutora. Agora você passou na prova, aí chegou lá, passou na prova objetiva, já conversamos aí as suas estratégias que você fez, como você se portou na prova, e aí você foi fazer a prova discursiva. A prova prática.
Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Foi a primeira vez que você fez a prova ou já tinha feito a prova anteriormente? Não, foi a primeira vez. Eu tinha me inscrito, mas meu filho era muito pequenininho e eu tinha comprado outro curso que era gigantesco. Eu falei, gente, eu não vou dar conta de fazer essa prova. Entendi. Não vai dar tempo de estudar, e eu acabei não indo, eu não fui. Não fui. Aí essa foi a primeira, né? Primeira prova, assim, que eu fui, e graças a Deus eu passei. E já passou de primeira. Mas eu falo, Rafael, mesmo o seu curso ajudou muito. Eu acho que porque nos dá uma direção muito assim, ó, você chega lá sabendo o que você tem que fazer. Perfeito. Igual eu falo, ó, não tô fazendo merchan, mas olha, quanto mais pessoas eu puder ajudar e dizer, gente, não é merchan, mas é bom mesmo. Bom porque vai direto, é o que a gente precisa. A gente não tem tempo para perder. E eu falo mais, assim, me compadeço muito mais das mães, né? Mãe que, nossa, não tem tempo para perder, já não tem tempo, um bebê pequeno, 1 milhão de coisas, tem que ir lá e direto no filé, eu preciso disso, disso, disso. Ó, para mim foi essencial esse curso, assim, eu indico mesmo para todo mundo que me pergunta. Me conta, doutora, você aprovou na prova teórica. Aí você chegou lá para fazer a prova. Alice, desculpa, antes. Quando você foi se preparar, qual foi a sua ideia? Porque a prova teórica é uma coisa, a prova prática é outra coisa. O que você pensou assim que você passou? Ah, vou me preparar dessa forma, começou a juntar checklist, que a gente faz isso, né? Começa a pegar um monte de checklist, milhares de checklist, de residência, não sei de que, até da NASA o cara pega checklist. Mas como é que foi a sua preparação inicial? O que é que você fez? É verdade. Olha, a primeira coisa, de verdade, foi eu fui atrás de você. Eu falei, não, eu preciso do curso prático agora do Rafael, porque me ajudou muito no teórico. Eu lembro que você falava, gente, vocês vão estudar, escolhe um curso. Se você quer pegar o curso X, então só estude pelaquele, não fique estudando por 10 cursos. Isso é verdade, porque acaba atrapalhando. Então, assim, eu falei, não, já que para mim deu certo do Rafael, eu vou atrás dele. Tanto é que você não tinha aberto. Depois, assim, nos 45 do final, você abriu um curso. Eu não fiz a prática, eu não consegui fazer a prática aí, porque para mim era fora de mão. O presencial, né? O presencial, isso. Eu não consegui fazer o presencial, mas aí eu estudei e para mim, olha, o que foi o essencial mesmo foi o tal do esqueleto. Você sabendo esse esqueleto, é a mesma coisa, você não chega lá perdido. Você não chega lá assim, porque se você estuda por checklist, eu acho assim, ajuda o checklist, ajuda porque você sabe mais ou menos o que eles vão perguntar. Mas assim, você só saber o checklist, não saber o esqueleto, não ter na sua cabeça como você vai se portar lá, você se perde completamente. Você pode saber a teoria, só que lá, primeiro, eu fiquei assim muito nervosa. É um ambiente que te deixa super nervoso, por mais preparado teoricamente que você esteja. Tinha colegas lá que estavam super preparados teoricamente. Só que é outra coisa que você fala, sentou uma menina do meu lado, gente, toma cuidado com essas coisas. Você foi estudado, porque, ó, sai de perto desse povo. A menina começou a falar de 1 milhão de assuntos, sabe? Assim, aí começou a perguntar coisinhas fininhas, sabe? Coisa que não vão perguntar. Começou a me dar um nervoso, comecei a ficar nervosa, porque eu falei, gente, eu não li isso. Eu li o que perguntam, o essencial. E isso é besteira. Tanto é que essa colega, ela não aprovou. Aí eu olhava para outro colega e falava, gente, para, né? Não vou ficar enchendo linguiça, eu nem vou escutar mais o que ela tá falando, porque já é um ambiente que eles te deixam super nervoso. Eu, pelo menos, fiquei mega power nervosa. No meu caso da reaplicação, foi pior ainda, porque foi uma bagunça aquilo lá que eu acho que nunca passou na história do Revalida. Deixa eu só a te gente perguntar. Foi fazer a prova, Deixa eu só te perguntar. Era 2 horas da manhã. Deixa eu te perguntar. Eles darem a notícia pra gente. Deixa a gente contextualizar isso daí, porque é importante você falar sobre isso. Você, quando foi fazer a prova, teve algum problema e você precisou fazer a reaplicação. Por que foi que aconteceu? Sim. Explica direitinho para as pessoas que estão assistindo como foi que aconteceu, onde você fez a prova, quais estações você fez, por que reaplicou. Explica direitinho a historinha para a gente entender. Então, eu fui fazer em Porto Alegre. Lá foi onde teve mais pessoas, foram 600 e poucas pessoas, médicos, fazerem lá. Então, assim, a gente foi fazer no sábado e domingo, né? No sábado, nós ficamos, foi uma bagunça mesmo. Quando a gente chegou, ainda tinha pessoas do primeiro grupo da manhã, eu fui no grupo da tarde. Ainda tinha pessoas reaplicando. E aí, deu 10 horas da noite, 11 horas da noite, nós ainda estávamos lá esperando. Quando chegou no nosso grupo, que eram 2 grupos, os últimos, eles nos chamaram, nos levaram como se a gente fosse fazer a prova, e chegou lá e eles falaram assim, olha, nós não vamos reaplicar a prova, nós não vamos aplicar a prova para vocês, a prova de vocês vai ser reaplicada no outro dia. Aí todo mundo se revoltou, mas como assim? A gente vai perder tempo, não pode acontecer isso, não sei o quê. O Sebrasp, né, ele lava a mão dele e fala, olha, não tem como, não vai ser assim. E o que a gente vai fazer? Mas, por outro lado, para nós, até foi bom, porque quem fez antes de nós
Os atores estavam super cansados, eles já falavam qualquer coisa, o que você perguntava, eles não respondiam, e isso nos prejudica de uma forma gigantesca. Depois, ninguém vai responder por isso. Você fez a prova lá, o problema é seu. O que está no vídeo tá. Se você respondeu ou não, se você. Não adianta falar, não, o ator não me respondeu. O problema é seu. Então, assim, graças a Deus que a gente teve essa oportunidade de reaplicar a prova. Aí fomos reaplicar a prova depois de. Fomos em março, dia 19 de março, acho que foi. Em março, 18, 19, se eu não me engano. Foi em março. Fomos reaplicar a prova em São Paulo. Aí o grupo foi dividido, né? Aí eu fui para São Paulo, teve grupos que foram para Porto Alegre. A reaplicação foi ótima, assim, foi super organizada, porém não foi no mesmo nível, né? Que eles falaram, não, vai ser no mesmo nível. Não foi o mesmo nível. Todos os pacientes tinham 2 diagnósticos, tanto é que de pediatria caiu invaginação intestinal. Quem que leu invaginação intestinal? Ninguém imaginou que fosse cair isso. E assim, você falou toque retal? Se não falou, pronto, já perdeu 1,5 ponto. Se você falou ultrassonografia e falou outros laboratórios, não conta 1 ponto para você. Então, assim, não foi o mesmo nível, mas o que a gente vai fazer? Tanto é que todos, depois teve um outro que era DPOC com câncer, com suspeita de câncer, né? Tinha um nódulo gigante lá, e aí você tinha que mandar para biópsia. Depois o outro de cirurgia era pielonefrites com urolitíase. Só que foi muito assim, sabe? Você tinha que pedir na ultrassonografia, não aparecia porque era um litro de 0,5, que só aparecia na tomografia. Então, assim, foi coisinhas muito, sabe assim, que não foi o nível da primeira prova, não. Então, assim, quem passou mesmo foi, sabe assim? E eu falo, o que me ajudou muito, Rafael, é o que você fala e é pura verdade. Gente, se você sair fora do esqueleto, você se perde totalmente. Eu perdi muito ponto na primeira aplicação. Aí a gente foi, no sábado aconteceu isso, não fizemos. Já estava todo mundo super nervoso e tal, fomos fazer no domingo. Aí eles aplicaram para nós a estação de 6 a 10. Nós fizemos a reaplicação depois em março, de 1 a 5. Então, assim, quando eu fui fazer, eu já estava nervosa e eu vi que eu perdi muito, mas muito ponto, porque eu saí do esqueleto. É o que eu vi também você fazendo uma entrevista que a menina falou assim, que é pura verdade. Independente do que o paciente falar, continue no esqueleto, porque às vezes parece que eles fazem, é tudo meio pensado por eles, assim. Nossa, teve uma estação que a paciente, ela era super, tipo assim, você perguntava pra ela assim, não, tipo assim, meio grossa com você, assim, não tem nada, não sei o quê. E se você não seguisse o esqueleto, olha, perdia muito ponto se você fosse pelo que a atriz falava. Depois teve uma outra também, que parece que eles respondem para você se perder totalmente. Então, assim, se você estude esse esqueleto, mas grave assim, como se fosse o seu nome, o seu RG, o CPF na sua cabeça. Vai com esse esqueleto, que realmente, se você souber o esqueleto, 85% da prova você consegue, ponto. Se sair do esqueleto, deixa eu só aproveitar essa fala sua para poder falar sobre o esqueleto um pouquinho. Então, o que foi que eu percebi? Quando eu estava analisando as provas anteriores, lá mesmo em 2020, antes que eu estava pensando numa estratégia para fazer a prova prática, porque a prova teórica a gente tem estratégia. Já há muito tempo tem estratégia para a prova teórica baseada nas provas anteriores. Então, o que foi que eu consegui? Aí, quando eu disse que cria o checklist, um monte de gente começou a me mandar checklist e tal, não sei de quê. Aí eu montei uma estratégia. Eu percebi, vendo todos os checklists, que existe um padrão de perguntas que em todos os casos se fazem as mesmas perguntas. Foi o que eu fiz. Eu montei um checklist meu com todas as perguntas possíveis. Dentro dessas perguntas, eu uso a lógica do preguiçoso. Como é que é a lógica do preguiçoso? É não se preocupar em diferenciar os casos. Então, eu não quero saber se hipertensão eu vou perguntar isso, mas na diabetes eu pergunto aquilo. Não. Hipertensão e diabetes eu pergunto a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma, porque eu vou perguntar sempre a mesma coisa. Eu vou fazer todas as perguntas possíveis. E eu faço isso em 3 minutos, Alguns alunos fazem 3,5, 4. Por quê? Porque depois vocês têm tempo de você brilhar na parte de orientações de conduta. Então você já consegue, 5 pontos. Agora vamos pensar assim. Tem casos que você vai precisar internar o paciente. Se você precisa internar, você coloca um sorriso de um canto a outro da boca. Por quê? Porque quando eu interno, existe uma coisa chamada rotina de internação, que é jejum, analgesia endovenosa, hidratação endovenosa, monitorização de sinais vitais da glicemia, da diurese. Você vai colocar, às vezes, antibiótico de amplo espectro.
você vai encaminhar o paciente. Então, isso daí, menino, mas é a coisa maravilhosa. Porque só desse daí, você passou de 5 pontos para 8 ou para 9. Então, é melhor ainda. Às vezes a gente vê um caso muito difícil, mas é melhor porque você não vai fazer. Ó, se for complexo, não é você que faz, você encaminha. Você não vai fazer cirurgia. É uma nefrolitise. É um câncer. Você não vai fazer nada. Não é você que faz. Então, isso é melhor. Você dizer assim, um caso é difícil porque é mais específico. É melhor porque você vai encaminhar. O encaminhamento já é um ponto, perguntar se tem dúvida, chamar o cirurgião. Tudo isso é importante. Aí você veja, isso que ninguém fala. Ninguém fala isso pra gente. Quando a gente está estudando, a gente acha que a gente tem que resolver os casos. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente vai ter que estabilizar o paciente e encaminhar se for necessário. Porque na UBS você não resolve quase nada. Você resolve coisas simples. Então é maravilhoso por causa disso. Aí quando você faz o esqueleto, essa estratégia, você percebe tudo isso. E aí é maravilhoso. Doutora, quais dicas você daria? Você falou do esqueleto. O esqueleto é a dica fundamental. Eu concordo com você que é a principal coisa que a pessoa tem que saber para fazer a prova prática. Além do esqueleto, tem mais alguma coisa que você acha que é importante lá na hora de fazer a prova? Olha, eu acho que muito importante é você trabalhar muito seu emocional também, porque chega lá na prova, se você olhar tudo aquilo e ficar nervoso ali na hora, vai te dar aquele branco geral, você não vai lembrar nem do esqueleto. E outra dica muito importante que eu falei, grave o esqueleto como se fosse seu nome, seu RG, seu CPF, crie coisas assim que te deixam muito estressadas e grave o esqueleto. Eu fazia assim, olha, eu vou ter que falar esse esqueleto em 1 minuto. Então, assim, eu comecei, sabe, até que estava decorado já o esqueleto. Então, você entra na sala, mesmo que você está no ambiente, você já está nervosa, porque aquele ambiente, aqueles apitos, eles já deixam o ambiente... Aí você entra na sala, tem 2 câmeras olhando para você, o paciente, outra pessoa te olhando, aí você fica totalmente... Só que você entra, você já sabe, vai falar o esqueleto. Oi, meu nome é Michele, bom dia. Você já sabe, vou cumprimentar o paciente. Anamnese, seu nome, sua idade, seu estado civil, pronto. Aí você já vai seguindo o seu esqueleto, independente do que ele falar, você tem um roteiro para seguir, entende? Então, assim, é mais fácil. Mesmo que você esteja nervosa ali, você tem um roteiro. Então, assim, trabalhe seu emocional, mas esteja esse esqueleto decorado na sua cabeça. Então, crie coisas, assim, que te deixam estressada, te deixam nervosa, para você falar o esqueleto. Vou treinar o esqueleto e falar em 30 segundos. Nossa, eu tô estressadíssima agora, mãe. Ai, meu filho me deixou pé da vida. Vou falar o esqueleto. Não, consegui. Então, tá ótimo. Tô falando não com essa criança, ela tá falando que eu não disse. Fiquei muito pé da vida, a adrenalina tá lá, ó. Sei falar o esqueleto agora? Consigo. Então tá ótimo, que já tá ali no consciente já. Isso ajuda demais. Mas isso é verdade. É aquele negócio. Você sabe que você sabe dirigir quando tem uma grávida no banco de trás, prestes a dar a luz, e você tem que chegar rápido no hospital. Aí você sabe que você sabe dirigir. Mas se você não tivesse tranquilo, aí você dirige daquele jeitão, né? É que você tá no seu quarto, ou na sala, ou na sua casa, num ambiente super tranquilo. Você falando seu esqueleto ali tranquilamente, vai sair. Mas chega lá na hora, com aquele ambiente que te coloca na porta. Vai, agora você. Agora vai tocar o apito, você tem que entrar na sala. E você fala, meu Deus, o que tem ali dentro? Tem que entrar na sala. E aí tem a pessoa te filmando. O paciente, você não sabe a mínima ideia do que é aquilo lá, do que ele tem. E aí, pelo menos você sente e fala... Não, eu sei por onde começar. Imagina, se você não tem esse esqueleto, por mais que você leu 200 checklist, você vai chegar lá e sabe, por onde eu começo? Um checklist é uma coisa, o outro é outro, cada um... Não, eu tenho o meu roteiro. É que nem você vai lá no filme do Grey's Anatomy. Você tem o roteiro, você sabe o que falar. Porque primeiro, para mim, foi que eu peguei, era na primeira estação, era um pneumotórax hipertensivo. Chegou lá, a paciente estava o quê? Gritando. Aí eu fui ali, olha, para deixar o coxinho, não encosta nela. Sabe assim? Você já fica, meu Deus, o que eu faço agora? Mas o esqueleto estava aqui. Aí eu, pá. Mas eu fiquei nervosa e mesmo assim eu esqueci de falar o diagnóstico, coisa que eu sabia, mas eu estava muito nervosa. Por quê? Era eles gritando, não põe a mão, não sei o quê. E foi minha primeira estação. Então, assim, e o esqueleto não tinha decorado tanto assim, porque foi muito rápido, foi 1 mês depois da prova. Entendi. Então, assim, mas aí depois eu tive tempo para estudar. E aí foi onde eu falei, não, esse esqueleto eu vou saber falar ele assim em 30 segundos. Você passou pela experiência e você viu a importância, né?
Foi bom você ter feito em duas partes, porque você viu a importância. Eu tive as duas experiências do que eu estudei. Poderia ter estudado. Aí eu lia e falava assim, nossa, estava no checklist. Se eu tivesse o checklist aqui, eu não tinha errado. Coisa boba, gente. Tipo, eu sabia o diagnóstico, nervosa, não falei. Por quê? Não estava tão... Aqui o esqueleto, né? Que tá lá, diagnóstico, aí tratamento, bonitinho, né? Exame, diagnóstico. Você já sabe o que fazer, né? Vou pedir o exame, vou dar o diagnóstico, vou olhar os exames. E uma dica muito importante, gente: tudo vocês verbalizem. Verbalize tudo, né, Rafael? Isso é muito importante na prática, porque às vezes a gente não verbalizou, não pontuou. Tem que verbalizar. Até depois, para recurso, tá ali verbalizado, né? Você verbalizou. Lógico. Então, assim... Muitas dicas importantes, doutora. Muitas dicas importantes. Me conta, quando você viu lá aprovada, depois de toda essa novela mexicana, de todas as reviravoltas, você viu lá aprovada. Como foi que você se sentiu e o que foi que passou pela sua cabeça? Então, aí, deixa eu só... Tem um adendozinho. No último... faltou uns pontinhos para mim, mas não faltou porque eu errei, porque eles não deram ponto. Você precisou de recurso. Aí, assim, aí eu entrei com recurso, é mais um estresse, né? Aí você fala assim, meu Deus, quando eu vou me livrar desse NEP, desse Sebrasp na vida? Mas, assim, aí é aquela coisa, por isso que eu tô falando, verbaliza. Se você verbalizou, você tem como entrar com recurso lá, e verbaliza tudo, né? Fala o esqueleto, fala tudo, não importa o que seja, pergunte tudo e fale tudo. A dica também de sempre falar, chamar um atendente na sala quando é mulher. Isso, gente, isso é valioso, que isso conta ponto mesmo. E nos dois me caiu e contou esse ponto. Tava no esqueleto, então assim, aí eu consegui acertar. Mas assim, nossa, você vê depois e vê lá aprovado, nossa, é um peso que sai das suas costas gigantesco, né? Falar assim, nossa... Agora eu vou ter a vida digna que eu sempre quis ter. É um peso, né? Você, ainda mais as mães aí, com filho pequeno, você olha para o seu filho e fala, né? Não, eu tenho uma criança aqui para criar, eu quero ser o orgulho do meu filho também, né? Eu quero que ele olhe para mim e fale, ai, mamãe aprovou, que bom. Então, assim, para mim, valeu muito. Muito bem, doutora. Eu me emociono porque, né, eu falo muito, falei para minha amiga, olha, eu quero muito que mães vejam e que tenham esperança, que vê que sim, que é possível. É só ter a estratégia certa e é isso, tem a estratégia correta. E, Rafael, eu acho assim que Deus te deu um dom lindo de poder ensinar as pessoas, de você ter esse dom de, sabe, desmiuçar e falar assim, gente, olha, esse aqui é o caminho. Segue esse aqui que vai dar certo. Não ficar enchendo linguiça. Vamos estudar neurociência, como funciona o cérebro, você saber como tem que ler o livro. Não, é aquela coisa, gente, a gente já sabe, a gente é médico, a gente só precisa, sabe, dos tipezinhos, né? O tip mesmo, dos tips para aprovar. E eu acho que é isso que Deus te deu esse dom e que você continue mesmo ajudando muita gente, porque eu sou muito grata a você, seu curso me ajudou demais e eu indico para todo mundo. Olha, gente, eu fiz o curso do Rafael, faz lá com ele porque dá certo, deu certo para mim. Eu achava, gente, que o Revalida era uma coisa assim intransponível, que ia ser quase impossível de eu aprovar. Mas depois que você vê tudo, fala assim, não, gente, não é tão difícil assim, é só saber a estratégia certa que dá certo. Mas então, assim, imagina o sofrimento de tanta gente, né? Tanta gente que já fez 3, 4 vezes. Tá. E é uma coisa tão simples, né? Uma besteirinha, uma viradazinha de chave que você consegue. Por isso, doutora, eu queria lhe parar... Teve colega que fez curso caríssimo, aqueles cursos caríssimos, e a pessoa não aprovou. Aí fala assim, gente, tem como aprovar de uma forma mais barata, mais acessível para nós, e que dá certo. Então, assim, dá certo. Isso é o principal, né? Que dá certo. Se fosse barato e desse errado, era ruim também. Mas, assim, só uma observação. Exatamente. Os cursos de residência... barato que dá certo. Os cursos de residência são maravilhosos, tá certo, gente? São muito bons. Eles vão ensinar medicina para você. Só que eu não ensino medicina. É isso que tem que ficar claro. Eu não ensino medicina. Se você entrar em um vídeo meu e disser, não, mas isso está não sei de que, no protocolo tal, não é isso que eu estou ensinando. Você está me criticando por uma coisa que eu não estou lhe oferecendo. Eu ensino estratégia, uma metodologia para você aprovar na prova. É só isso. O conteúdo que eu dou no curso é um bônus, porque se eu ensinasse só estratégia, já era válida. Mas eu, além da estratégia, eu coloco bônus, os vídeos, as coisas resolvidas e tal, para você entender. Eu aplico a minha estratégia dentro das questões, dentro das aulas, dentro das coisas. Mas é uma aplicação. Nada disso é o mais importante. O mais importante é a estratégia. E tem pessoas que não entendem isso. Isso é muito interessante. Alunos meus que ainda não aprovaram porque não entenderam isso daí. Mas é só a estratégia. Isso é o fundamental e mais importante. Porque é isso que te dá 5 semanas para estudar. Por que o cara consegue em 5 semanas estudar para a prova teórica?
porque tem uma estratégia. Doutora, quero te agradecer pela sua participação. Muito boa a sua história, maravilhosa. Quero reforçar que a questão dos recursos, você está certíssima, não é porque você não faz, é porque eles deixam de colocar. E quando você fizer, meu amiguinho, a prova prática, você vai ver que 80% a 90% das pessoas precisam de recurso porque a prova é mal corrigida. Então, eu quero lhe agradecer pela sua participação e quero lhe parabenizar pela sua aprovação, porque não é fácil aprovar no Revalida. É simples, mas não é fácil. E queria que você desse as suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Olha, é isso. Isso que o Rafael é exatamente isso, gente. É estratégia, né? Nós somos médicos, a gente sabe a teoria. Os cursos de residência são maravilhosos. A gente depois talvez vai precisar dar uma estudada neles para poder atuar, dose, enfim, relembrar muita coisa. Mas o curso do Rafael é para você aprovar no Revalida. Não é para nada, é para aprovação do Revalida. Quer aprovar no Revalida? Segue as estratégias. Então, é isso que você falou. É realmente, quer aprovar? Segue essas estratégias. Depois, mas eu vou precisar saber de dose, isso aqui. Depois, você pega todos os cursos, paga um curso de residência muito bom, que é muito complexo, tem muitos detalhes. Aí, sim. Aí é para outra coisa, entendeu? Agora, a gente precisa aprovar no Revalida. Mesmo tem gente que sabe muito, que é muito inteligente, mas não tem estratégia, né? Não segue, não tem estratégia. Então, aí não aprova. A gente precisa ter estratégia. Então, assim, essa é a consideração final minha. Tenha estratégia para estudar. É isso. E trabalhe muito emocional para a prática, que ajuda demais. É como a questão do antibiótico, por exemplo. A gente sabe que existe um antibiótico de amplo espectro, mas eu não pego numa cistite e não dou um antibiótico de amplo espectro, porque eu sei que uma cistite é uma patologia comum que vai se repetir, e se eu der um antibiótico de amplo espectro, eu vou destruir a flora intestinal da pessoa. Exato. Mas eu dou um antibiótico de amplo espectro para um paciente que tem sepse, por exemplo. Então, um paciente que tem uma doença grave, que tem repercussão multissistêmica, que tem uma alteração. Por quê? Porque já chegou no nível crítico que não adianta mais eu dar um antibiótico simples, uma monoterapia. Então, são casos diferentes. É a mesma coisa. Você quer estudar para o Revalida ou você quer estudar medicina? Estudar para o Revalida é estudar estratégia para aprovar na prova. Em 5 semanas eu te ensino a aprovar na prova teórica. Em 5 semanas eu te ensino a aprovar na prova prática. É simples. Mas para estudar para a residência... Até residência eu não acho nem que seja essas coisas todas. Mas a gente vai fazer isso e depois eu falo para vocês. Mas para estudar para a vida, agora para a vida sim. Se você vai ser um ginecologista, você tem que estudar ginecologia pesado. Se você vai ser um cirurgião, você tem que estudar cirurgia pesado. Se você vai ser um anestésio, você tem que estudar anestésio pesado também. Então vai depender da sua área. Você vai ser especialista em uma área. Você tem que saber muito daquela área. Mas para provas não. Geralmente não é assim não. Então eu quero te ensinar, dentro das estratégias, o que é que você precisa. E aí eu acho massa isso que a gente está fazendo aqui, porque é a prática, meu amigo. Eu acho que não tem nenhum curso que tem tanto testemunho de tanta gente que aprovou, porque o que acontece muitas vezes é o cara dizer assim, beleza, aprovei no Revalida. Quantas vezes tu fez? Eu fiz 4 vezes a prova. Tu estudou por algum curso? Estudei por todos. O cara fez 4 vezes. Então não foi os cursos que ajudaram ele a aprovar. Ele aprovou por causa do esforço dele. Ele repetiu tanto que ele foi lá e aprovou. Mas aqui não. Se Mas você vê muita coisa, confunde também a cabeça. Você acaba se confundindo demais. Nossa, eu vou seguir esse caminho, vou seguir aquele, vou seguir... Não, vê um e vai. Acho que você dá uma olhada em checklist é válido, sabe? Para teoria, para prática. Dá uma olhada assim nos checklists é válido, porque você sabe mais ou menos o que eles vão perguntar. Igual assim, Caio Coqueluche, né? Na sua prova, Caio Coqueluche. Você chega lá e fala assim, o que eles vão perguntar de Coqueluche? Se você tivesse olhado no checklist lá, tinha coqueluche, depende se você ia saber o que falar na radiografia. Mesmo que você olhou e não sabe que aquilo lá é coração fiocudo, não sei o que lá, o que é isso aqui. Você leu no checklist, pelo menos você decorou aquilo e fala aquilo, sabe? Assim, eu sei o que está perguntando, mais ou menos. Né? Eu acho válido, pelo menos você sabe mais ou menos o que eles vão perguntar. Mas mesmo que você sabe não ter o esqueleto na cabeça, você vai chegar lá e se perder totalmente. Porque os atores... eles fazem você se perder muito, muito, muito mesmo. Essa é uma boa dica. Você vai chegar lá e os atores fazem você se perder. Se você não tiver um plano, uma estratégia, você se perde. Se perde mesmo. Tinha lá pessoas comigo super inteligente. O cara saiu falando, olha, o que o cara tinha era um nódulo solitário por causa disso, disso, disso. Eu falei, meu Deus, era um nódulo solitário mesmo? Falei pra minha amiga, eu falei, eu quero câncer, ia mandar fazer uma biópsia, parecia ser um câncer e tal, né? Não dei muito detalhe. Aí o cara cheio de detalhe, ele não aprovou. Não é que ele não sabia, mas ele não teve a estratégia, por exemplo, entendeu? Ele é muito inteligente, mas ele não teve estratégia.
Lá no Então, curso, assim, lá no curso presencial, geralmente, ou na mentoria também, nas mentorias, geralmente tem 3 níveis que a pessoa chega. A pessoa chega resolvendo, que eu chamo de resolvedor, que ele rapidamente passa pela entrevista e já vai para já para o final, já dá diagnóstico, tratamento, já vai tudo rápido. Parece estar com medo. O segundo estágio é aquele que sabe perguntar, a gente chama de perguntador. É o cara que sabe perguntar, que sabe o esqueleto, sabe bem. E o terceiro estágio é aquele que fica relacionando as coisas. A maioria das pessoas vai fazer a prova nesse primeiro estágio. Ele não sabe perguntar. Só que perguntar são 5 pontos. Ninguém passa com 5. Se você perder 5 pontos, você não vai passar com 5. Mas se você perguntar 5 pontos, você tiver 5 pontos das perguntas, você vai dizer alguma coisa do tratamento, mesmo que você não saiba qual é o antibiótico. Eu vou fazer um tratamento antibiótico, mesmo que você não saiba o diagnóstico, mas você diz, olha, eu vou internar o paciente, vou fazer um jejum, porque você sabe o esqueleto. Então você ganha aqueles pontos e você acaba aprovando. Então é mais importante saber o esqueleto do que saber a patologia. Foi. É muito mais importante. Isso aconteceu comigo, com o paciente de pielonefrite, que você chega lá e ele tinha uma urolitíase, que você só via na tomografia, e aí eu lembrei do esqueleto. Não, eu falei assim, você vou internar, então vamos lá na rotina de internação. Analgesia, jejum, hidratação, e tudo isso contou ponto. Se eu não tivesse o esqueleto, eu não ia falar e não ia pontuar. Até você vê depois, quem fica para recurso, teve gente que não aprovou por 0,25. 0,25, às vezes era uma pergunta, tipo, se perguntou seu estado civil, né? Sua idade, se apresentou. Então tem paciente que tipo, a pessoa vai chegar nervosa lá, nem se apresenta, e já vai direto, né? Então, assim, não teve a estratégia. Então é isso. Estuda com estratégia, gente. A gente precisa passar. A gente precisa de ponto. A prova, né? A gente precisa tem que pôr na cabeça. Eu preciso de pontos. Depois eu vou me aprofundar, mas vai estudar a estratégia que a gente precisa de ponto. Principalmente depois na prática, né? Nossa, um pontinho assim conta muito, muito, muito. Verdade. E você fala, nossa, eu não perguntei uma bobeira. Não perguntei esse paciente, né? Os antecedentes familiares, esqueci. Pronto, a maioria pergunta, né? A maioria dos checklists tem antecedentes familiares. Então, assim, a mãe, quando chegou mesmo a de invaginação intestinal, eu fui lá no esqueleto. Então, eu pontuei muita coisa pelo esqueleto, né? Perguntei tudo. Teve meus colegas que já não perguntaram, coisinha básica, né? E vacinou? Como foi o seu pré-natal? Como foi a sua gestação? E tava lá contando o ponto. Então, assim, eu consegui esses pontos. Minha amiga, que também era super inteligente, não, ela não perguntou, ela perdeu muito, mas muito ponto nessa estação, porque essas bobeirinhas, assim, ela não perguntou, entendeu? Então, assim, é tudo questão de estratégia, gente. É besteira, estratégia né? mesmo. Mas é só saber, não tem segredo. É você saber o esqueleto e dar certo. Agora, lógico, tem outras coisinhas que vão ajudar no nervosismo, na preparação, mas é isso. Minha gente, eu quero mais uma vez agradecer, doutora Michelle, a sua participação. Você que assistiu esse podcast Revalida, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Escreva aqui qualquer dúvida que você tenha, as coisas que você gostou e aquilo que você quer escrever. Fique à vontade, isso ajuda demais na divulgação desse vídeo e ajuda que mais pessoas assistam e que sejam impactadas pela experiência dos doutores que aprovaram no Revalida. Papai do Céu abençoe a todos, nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho.